Assim como Marshall, Walras acredita que o mercado tende a autorregular sua atividade sem desemprego ou desperdício dos meios de produção, uma vez que todos os fatores de produção tendem a ser alocados de maneira eficaz. Em seu pleno funcionamento, a oferta se iguala à demanda em todos os mercados, inclusive no mercado de trabalho. Tanto Marshall como Walras elaboram um modelo microeconômico estático. Mas, no caso do equilíbrio geral walrasiano, em contraposição ao equilíbrio parcial marshalliano, ocorre uma adição entre funções de oferta e demanda de agentes individuais em diferentes mercados. Essa teoria de equilíbrio geral em Walras é considerada, por muitos, sua contribuição mais importante à economia política e, por outros, a mais equivocada, por ser demasiado especulativa. Diferentemente de Marshall, a análise da disposição do consumidor para comprar algo depende não somente do cálculo da utilidade marginal adquirida no consumo daquele bem, mas também da soma das utilidades marginais dos bens disponíveis, além dos rendimentos disponíveis desse consumidor. Dessa forma, a demanda de um produto só pode ser analisada em conjunto com o preço dos outros produtos do mercado, aumentando o número de variáveis e, por consequência, o grau de formalização matemática. Como consequência disso, temos ao menos outra distinção importante entre o modelo marshalliano e o modelo walrasiano: a importância conferida à matemática como instrumento de análise. Walras vê nela uma fonte de clareza, precisão e exatidão insubstituível. Trata-se, para ele, da condição de acesso da economia ao estatuto de ciência, ao mesmo tempo em que funda a economia pura. Sem essa ferramenta, a economia política continuaria restrita a afirmações gratuitas. Diz Walras: não somente o emprego da linguagem e do método matemático me permitiu demonstrar, assim, as leis do estabelecimento dos preços correntes em equilíbrio, mas ele me permitiu demonstrar, além disso, as leis de variação desses preços, analisar o fato e, por isso mesmo, estabelecer o princípio da livre concorrência. Por essa concepção do método matemático, assim como Friedman, muitos conceberam a doutrina do equilíbrio geral de Walras como a pedra fundamental da economia política. Frequentemente, sua teoria é entendida como antecessora da teoria da ação racional de seu aluno e sucessor de cadeira da Universidade de Lausanne, Vilfredo Pareto. Ainda que discordassem politicamente, Walras foi um reformista e Pareto um conservador, ambos formariam a base sólida para o que veio a ser entendido como a economia neoclássica. Para Walras, o mercado funciona como um pregão, em que os compradores aumentam seus lances e os vendedores oferecem seus bens em liquidação. O livre curso da ação desses agentes leva ao equilíbrio do valor de troca de mercadorias. A concorrência perfeita consistiria, nesse contexto, na troca realizada sob a condição do total conhecimento dos indivíduos das suas condições e de que todos os agentes ajam livremente para aumentar seus lances e oferecer em liquidação. Em outros termos, a concorrência perfeita supõe informação perfeita e livre iniciativa. Dessa forma, o mundo econômico pode ser considerado como um vasto mercado composto de vários micromercados de troca de riqueza social. Mais especificamente, para Walras, o mundo econômico se estabelece no reconhecimento de leis segundo as quais essas vendas e compras tendem por si próprias a ser realizadas. Conclui Walras: para isso, suporemos sempre um mercado perfeitamente organizado em relação à concorrência, como em mecânica pura, primeiro supõe-se máquinas sem atrito. Numa concorrência eficaz e justa, encontramos a tendência ao equilíbrio geral entre o mercado
e a satisfação plena de todos os agentes desse grande pregão. É nisso que consiste a economia pura formulada por Walras. Se a satisfação máxima não puder ocorrer, isso significa que existem obstáculos a ser superados para que a concorrência ocorra perfeitamente. A intenção que subjaz a essa opção teórica de Walras é mostrar que as alternativas à concorrência perfeita são menos eficazes. O autor aponta que os maiores obstáculos para tal funcionamento perfeito do mercado são os monopólios, as leis de herança, as tarifas protecionistas e a propriedade privada de terras. Por esse motivo, em seus elementos de economia política pura, Walras defende que a nacionalização da propriedade agrária, assim como das ferrovias, é condição para o bom funcionamento do restante do mercado. Como se vê, muitos pontos da teoria de Walras são incompatíveis com as teorias neoliberais. Entretanto, a matematização da economia e a busca da quantificação da satisfação dos indivíduos abrem, por sua vez, a possibilidade de se pensar o individualismo neoliberal. É para isso que, para Friedman, a doutrina walrasiana trouxe contribuições importantes para a moderna teoria econômica, ainda que não negue suas insuficiências. O mérito de Walras, segundo Friedman, é formal. Ele utilizou a linguagem correta, a matemática, para expressar, entretanto, uma teoria focada em termos de conteúdo. Por exemplo, em seu artigo Leon Walras e seu sistema econômico, Friedman trata do que ele considera os dois aspectos principais da doutrina de Walras, a utilidade marginal e a teoria do equilíbrio geral. No que se refere à utilidade marginal, Friedman afirma que ela é empiricamente vazia e que seu postulado é quase metafísico. A teoria do equilíbrio geral, por outro lado, e a despeito de sua insuficiência em termos de linguagem matemática, tem consequências mais interessantes para a ciência econômica. O que Friedman parece herdar do marginalismo, como fica claro, são questões pontuais e não a teoria como um todo. E agora eu vou falar do Carl Menger, que foi o fundador, é um dos três que criaram a teoria marginalista, o Marshall veio depois, e foi também o fundador da escola austríaca, ao qual pertenceram mais tarde o Mises e o Hayek. A posição singular de Carl Menger entre os marginalistas e a forma como ele antecipa aspectos do neoliberalismo relaciona-se principalmente às peculiaridades da discussão econômica no universo germanófono. Na Alemanha, na primeira metade do século XIX, a influência da economia clássica, na qual o valor está associado ao custo dos fatores de produção, aí incluído o trabalho, naturalmente, é contrabalançada pela influência de autores como Condillac, que destacam a subjetividade do valor. Por outro lado, devido à relativa fraqueza de sua economia na época da unificação, o país é levado a valorizar a intervenção estatal. A concepção de Estado do bem-estar social, por exemplo, se inicia com Bismarck, que goza de bastante prestígio junto ao historicismo, a intervenção estatal, no caso. Corrente hegemônica, o historicismo, entre os economistas alemães das últimas décadas do século XIX. Essas duas referências, o subjetivismo e o historicismo, estão bastante presentes em Menger. O subjetivismo lhe serve de inspiração. Já o historicismo de seus contemporâneos é combatido por ele na chamada controvérsia dos métodos, Methodenstreit. Em O Comércio e o Governo, publicado no mesmo ano que A Riqueza das Nações, de Adam Smith, Condillac afirma: é natural que uma necessidade sentida mais fortemente dê às coisas um valor maior, e uma necessidade menos premente lhes dê um valor menor. O valor das coisas, portanto, cresce com a escassez e diminui com a abundância. Aprofundando-se nessa linha, o economista alemão Hildebrandt, em livro publicado originalmente em 1848, sustenta que cada espécie de bem tem a medida de seu valor de uso na soma e na hierarquia das necessidades humanas que ela satisfaz,
e que o valor de uso se distribui entre as unidades da espécie de bem de acordo com a quantidade das mesmas. Menger dá o passo seguinte, propondo que se ordenem as unidades disponíveis de uma espécie de bem de acordo com a importância decrescente da satisfação das necessidades proporcionada por cada unidade. É a unidade de um bem associada à menor satisfação que define o valor dele, pondera Menger, chegando assim a uma concepção de utilidade marginal similar às de Jevons e Walras, apesar de não empregar essa expressão, utilidade marginal. Ao propor o ordenamento de diferentes espécies de satisfação, Menger não discute os méritos de cada experiência, abstendo-se de considerações de ordem psicológica ou moral. O que importa, para fins de determinação do valor, é o aspecto quantitativo. Mas não se trata de medir precisamente as quantidades de satisfação embutidas em diferentes experiências, e sim de comparar essas quantidades entre si, definindo graus de satisfação diferentes, ou seja, hierarquizando as experiências em mais ou menos satisfatórias. A centralidade da hierarquização aparece igualmente em Mises, para quem nada que os homens almejam ou desejam evitar permanece fora desse arranjo em uma única escala de gradação e preferência. O esforço permanente de hierarquização consiste na escolha. A economia subjetivista moderna, afirma Mises, converteu a teoria de preços de mercado numa teoria geral da escolha humana. E, para ele, a escolha é a essência da ação humana, que, por definição, é sempre racional. A ênfase na ordem entre os tipos de satisfação ajuda a entender por que Menger, diferentemente de Jevons, Walras e Marshall, não recorre à matemática. Os austríacos, observa seu filho, o matemático Karl Menger, não apenas mantém distância dos conceitos de cálculo, limite, derivadas, taxa de mudança. De acordo com sua concepção ordinal da utilidade, eles evitam até operações aritméticas, tais como dividir ou multiplicar uma utilidade por um número. Na medida em que a desconfiança em relação à matemática caracteriza a escola austríaca em geral, as diferenças entre os marginalistas acabam refletindo-se no interior do pensamento neoliberal, no qual os austríacos dão muito menos importância à matemática do que à escola de Chicago. Aqui, cabe considerar também os debates com partidários da intervenção estatal, nos quais tanto Menger quanto Mises se envolvem pessoalmente. Nos anos 20 e 30 do século passado, Mises trava uma polêmica com o socialista polonês Oskar Lange, para quem uma economia planificada pode ser eficiente se recorrer a economias matemáticas e que adapta para seus próprios fins a teoria do equilíbrio geral de Walras. É sobre esse pano de fundo que é possível entender algumas críticas duras de Mises ao uso da matemática. Abre aspas, o método matemático é um método inteiramente vicioso, partindo de premissas falsas e levando a inferências falaciosas. Seus silogismos não são apenas estéreis, eles desviam a mente do estudo dos problemas reais e distorcem as relações entre os vários fenômenos. Fecha aspas. Com a flexibilidade maior dos modelos matemáticos, a partir do desenvolvimento da teoria dos jogos, nos anos 40, a escola austríaca passa a ser mais receptiva em relação a esse tipo de instrumento. Não obstante, Hayek, em seu discurso ao receber o Nobel, em 74, adverte para a importância excessiva que os economistas reservam aos fenômenos mensuráveis, apontando o recurso à matemática como fonte de distorções. A posição de Menger contra o planejamento centralizado da economia, quer dizer, a polêmica dele com os historicistas, manifesta-se principalmente através de sua concepção de uma ordem social espontânea, cujo exemplo paradigmático concerne a origem do dinheiro. Para Menger,
Nos primórdios da história, cada um trocava seus bens excedentes pelos de outros. Com o tempo, as pessoas começaram a perceber que alguns bens eram mais desejados e, por isso, mais fáceis de serem trocados que os demais, passando a privilegiar a posse dos primeiros. Processos semelhantes são encontrados em outras instituições. A ideia de uma ordem social espontânea remete ao fato de que instituições como o mercado são um resultado não previsto de atividades humanas. Menger situa-se aqui no ponto intermediário de uma linhagem que vai do século XVIII ao século XX. De um lado, temos principalmente Adam Smith e sua teoria da mão invisível do mercado. De outro, se destaca Hayek, que enfatiza as limitações da capacidade humana em planejar as instituições e dirigir seu funcionamento, e o papel dos preços em sintetizar o conhecimento disperso socialmente entre uma multiplicidade de atores. Para ele, só é possível conceber o equilíbrio do mercado à condição de tomá-lo como algo dinâmico, difícil de ser aprendido e não passível de qualquer tipo de controle. Na disputa teórica e política contra os vários tipos de intervenção estatal, esses argumentos desempenham um papel fundamental. E, para concluir, algumas considerações finais, que valem para todo o texto. Como se procura demonstrar acima, o marginalismo, que se convencionou chamar de economia neoclássica, não constitui uma doutrina homogênea. Podemos dizer que o papel concedido à matematização da economia e à identificação das configurações de equilíbrio do mercado são os pontos mais críticos na confrontação entre os quatro autores. Essa divergência, que se reflete no interior do neoliberalismo, revela perspectivas diversas acerca das possibilidades de apreensão do funcionamento do mercado e, por consequência, das possibilidades de intervenção na economia. Entretanto, é possível dizer que Jevons, Marshall, Walras e Menger partilham do mesmo ponto de partida. A ênfase nas preferências individuais e no cálculo subjetivo da satisfação de necessidades. Nele, o valor tem bases subjetivas, não objetivas. Com base no individualismo metodológico, esses autores do fim do século XIX concebem a sociedade como uma soma de indivíduos que agem de maneira utilitária e, portanto, calculável. Nessa medida, o marginalismo joga luz em aspectos fundamentais dos modos de individuação no capitalismo em geral e no neoliberalismo contemporâneo em particular. Ok, então vocês viram aqui assim, o resultado desses meses de trabalho em cima da teoria marginalista, né? E espero aqueles que tenham nos acompanhado desde o semestre passado, que tenha ficado claro o nosso eixo fundamental de desenvolvimento, né, nessa tentativa de constituir uma espécie de gênese da subjetividade neoliberal, é a maneira com que as ações elas deixam de ser pensadas ou mesmo narradas do ponto de vista de uma estrutura, digamos, qualitativa, né, no interior da vida social, para que ela possa ser cada vez mais, de maneira cada vez mais clara, não só o objeto descritivo de uma lógica computacional calculabilista, contabilista, né? Mesmo seja matematizável ou não, quer dizer, a questão fundamental é a possibilidade de uma formalização que leva em conta as potencialidades da calculabilidade da ação humana como ação racional, né? É claro que isso diz respeito não apenas à maneira com que tais ações elas são pensadas externamente, mas isso posteriormente vai ser cada vez mais claramente definido como o eixo da maneira como essas ações são vivenciadas pelos sujeitos. E é essa passagem que nos interessa, né? Quer dizer, como a organização de um saber que descreve um objeto modifica o objeto, né? Como a consolidação de um modelo, então, de descrição de um objeto que é, em última instância, a ação humana, né, mas a ação humana motivada, não a ação involuntária, mas a ação voluntária, essa ação voluntária que se orienta a partir de exigências conscientemente postas de satisfação no interior de um espectro
possível de satisfação, que é denominado do livre mercado, né? Quer dizer, como essas ações que vão necessariamente estar vinculadas a um problema clássico, filosófico clássico, a respeito da vontade e do desejo, como elas vão, por serem objetos de uma descrição cada vez mais contabilista, elas serão vivenciadas pelos seus sujeitos desta maneira. E ao ser vivenciada pelos seus sujeitos desta maneira, então tudo aquilo que lhe implica, que implica a ação, ou seja, o processo de escolha, o processo de deliberação, o processo de significação, ele vai ser marcadamente reconfigurado a partir deste paradigma, a partir deste horizonte, o que trará consequências fundamentais para a dimensão, digamos, psicológica do sujeito, ou seja, a maneira com que os sujeitos verão a si mesmos, sentirão a si mesmos e compreenderão a dinâmica necessária das suas ações, os problemas ligados aos seus processos de escolha, certo? E todos os variáveis envolvidas dentro das suas estruturas de deliberação, né? Não é possível entender, em última instância, como a nossa subjetividade, cada vez mais, ela vai se configurar a partir deste quadro, sem fazer um retorno àquela ciência, que no fundo de todas é a ciência mais disciplinar que nós conhecemos, certo? Que é a economia. É uma ciência disciplinar no sentido mais forte do termo, porque ela intervém no campo social, nas práticas de governo, certo? Nas grandes práticas de organização das populações, a partir de um dever ser sobre a ação humana, que faz com que toda ação que não se enquadre, então, no interior deste princípio, ela vai sendo compreendida cada vez mais como não podendo dar conta de exigências de racionalidade, certo? Então, ela tem um aspecto disciplinar que pode estar claramente expresso em determinações morais, né? Ou pode estar claramente expresso nessas condições de possibilidade da calculabilidade das ações. Então, você tem uma disciplina de conteúdo, né, que é uma disciplina, então, que se expressa a partir das injunções morais que certas ciências podem trazer no seu bojo. Nós sabemos como a psicologia e a psiquiatria são mestras nesse ponto, certo? Ao falar de questões vinculadas ao autocontrole, ao falar de questões vinculadas à autorregulação, ao falar de questões vinculadas à afetividade condizente com o ambiente, e coisas dessa natureza, mas ela também pode ter uma disciplina que não é de conteúdo, é uma disciplina de forma, né? E que de todas é a mais brutal, né? Ou seja, aquela que vai definir qual é a forma de compreensão da minha própria ação. É muito difícil, por exemplo, nós podemos entender isso muito claramente, quer dizer, quando a psicanálise ela entra no horizonte das intervenções clínicas, ela traz, antes de mais nada, uma forma de narrativa, né? Ligada a uma certa noção etiológica, uma certa noção de temporalidade histórica, ligada a uma certa noção de narratividade de longa duração, né? Esses setores da economia, quando eles entram no campo da intervenção social, eles trazem também, à sua maneira, uma forma de narração dos conflitos, não mais dos indivíduos e da vida social. Só que uma forma desinflacionada de tudo aquilo que nós poderíamos entender como uma narratividade, para que ela seja uma forma constitutiva e constituinte no interior do seu processo de calculabilidade. Não? Vocês querem fazer uma consideração geral? É?